Muito bom dia, quarto ano, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Hoje, nessa quarta-feira abençoada na presença do Senhor, nós iremos iniciar as nossas aulas com a nossa oração. Vamos lá, quarto ano. Junte aí as suas mãozinhas, feche os seus olhinhos, chama aí quem estiver com você aí na sua casa agora, nesse momento, né? Que nós vamos conversar um pouquinho com o nosso Papai do Céu, né? Eu acredito que o Senhor já está esperando, ansioso por esse momento, amém? Vamos lá? Muito bom dia, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia maravilhoso na tua presença. Senhor, fica conosco no decorrer desse dia, no decorrer dessa manhã, abrindo as nossas mentes, Senhor, para que nós venhamos entender todos os conteúdos. Protege, Deus, a vida de cada criança, de cada família. Protege a minha vida também, dando-nos saúde, Senhor, proteção a cada dia. Deus, muito obrigada pelo livramento, Senhor. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, todos já estão com seu livro didático em mãos, quarto ano, volume 1. E hoje nós teremos aula de ciências. Vamos lá para nosso livro de ciências, na página 25. Livro de ciências, página 25. Aqui estou na página 25. Olha o nosso tema da aula de hoje: separação de misturas. Separação de misturas. Escrevi aqui no quadro, né, para vocês verem melhor o conteúdo e a página do livro, página 25. Então, vamos lá? Todos acompanhando a leitura. Você estudou que a maioria dos materiais é composta de misturas. Portanto, se quisermos um componente específico de uma mistura, precisamos separá-la. A separação de misturas consiste em isolar um ou mais componentes que formam uma mistura, né? E aqui embaixo nós temos um exemplo para vocês entenderem melhor. Observe alguns exemplos de misturas e conte para os colegas e o professor como você faria para separar os materiais que compõem cada uma mistura. Então, nesse momento não é possível, né, nós interagirmos, professor, aluno, colega, né? Mas você pode estar fazendo isso aí na sua casa, com o papai, com a mamãe, né? E logo, logo nós vamos estar na nossa sala de aula interagindo, ok, quarto ano? Então aí nós temos o feijão. Todos têm feijão aí na sua casa, não é verdade? Olha só, feijão. Vou colocar aqui na peneirinha. Olha só, feijão. Quem já catou o feijão? Quem já ajudou a mamãe a catar o feijão? Então, quando a mamãe vai cozinhar o feijão, né? Ela vai primeiro catar, né? Ela vai pegar uma porção de feijão e ela vai catar, ou seja, ela vai separar, ela vai observar os grãos para ver se não tem alguma mistura, para separar. Eu, lá na minha casa, quando já aconteceu algumas vezes, né, quando eu vou cozinhar o feijão, eu encontro grãos de milho aqui dentro, junto do feijão. Então, o milho já é uma outra mistura, já é um outro alimento. Então, o que é que eu faço? Eu vou separar, né, os grãos de milho dos grãos de feijão, né? Logicamente, eu não vou cozinhar o milho junto com o feijão, não é? Ou então, nós encontramos no feijão também algumas pedrinhas. Você vai comer pedra com feijão? Não, né? Então a mamãe, né? Você também pode ajudar a catar o feijão, a separar, né? As misturas, tirar as pedrinhas, tirar os grãos de milho, né? Ou outro tipo de mistura, né? Que por alguma ocasião pode estar aqui dentro junto do feijão. Então nós temos aí
misturas de areia com pedrinhas, né? Eu não trouxe para cá, mas quando nós temos muita areia junto com as pedras, né? Se você vai separar, o que é que você vai fazer? Você vai colocar a areia para um lado e as pedrinhas para o outro lado, as pedras maiores, né? O pedreiro lá na construção, né? Quando ele vai construir lá uma casa ou um prédio ou fazer alguma coisa do tipo, né? Ele vai precisar de quê? De areia, de tijolo, de cimento, né? Essas misturas têm que estar devidamente separadas umas das outras, não é? Cimento, areia, pedra. Às vezes ele pode encontrar, né, misturas, como por exemplo, a areia, né? E algumas pedras maiores junto da areia, né? Que nós chamamos de brita ou de seixo, né? Só que ele tem que separar, porque a areia tem que estar pura, para assim ele iniciar a construção. Aí ele vai misturar o cimento com a areia, né? Para fazer a mistura para utilizar em sua construção. Da mesma forma, nós temos aqui o grão de arroz. Deixa eu abrir aqui, olha. Arroz, né? Esse arroz, olha só o que foi que eu encontrei aqui dentro do arroz, quarto ano. Um bichinho, olha. Olha só. Vocês estão vendo? Voou. Esse bichinho pode ficar aqui dentro do pote de arroz? Não, ele tem que ser separado dos grãos de arroz. Porque você não vai comer o bichinho, né? Então, logo que a mamãe vai cozinhar o arroz, ela vai olhar se tem alguma mistura aqui dentro e ela vai separar, né? Nós encontramos o bichinho, né? O inseto que entrou voando, né? Então, eu abri, ele voou. Então, ele não pode ficar aqui dentro, tem que ser separado, né? O arroz tem que ser lavado, né? Separar as misturas para assim colocar no fogo, certo? Quarto ano. Então aqui logo mais, aqui embaixo na página de vocês, eu vou ler e vocês vão acompanhar a leitura. Para separar essas e outras misturas, existem alguns métodos de separação, que são aplicados de acordo com os componentes de cada mistura. Ou seja, conheça algum desses métodos de separação. Primeiro é a catação. Foi o método que eu expliquei ainda há pouco, né? Você vai catar, você vai separar, né, as misturas umas das outras. Peneiração. Foi aquela que eu expliquei também, né? Com o uso da peneira, é possível separar os sólidos de diferentes tamanhos, né? Olha aí, na imagem, você está vendo uma pessoa com a peneira na mão, está peneirando, né? A parte mais grossa da mistura vai ficar aqui em cima e as mais finas elas vão cair por aqui pelo buraquinho da peneira, né? Vamos aqui para a página 26. Temos a filtração também, é um outro método de separar misturas, né? Nós temos aí o exemplo. O que é que está acontecendo? Alguém está fazendo, né, um cafezinho, passando um cafezinho. Nós, como vamos fazer café, nós coamos o café em um filtro, né, de papel ou naquele paninho de coar café. Eu, particularmente, eu gosto de fazer café no meu paninho de coar café, no método antigo, né, porque o cafezinho fica muito mais gostoso. Então, filtração também é uma forma, né, de separar misturas. E a decantação, outra maneira de separar um sólido de um líquido, como por exemplo o solo da água, é a decantação. Como assim, professora? Bom, você vai pegar uma vasilha, né, e vai misturar o solo, né, a terra com a água. Você coloca a terra dentro, né, o barro, na verdade o barro, aí você coloca a água dentro da vasilha junto com o barro. O que é que você vai fazer? Você vai mexer com a mão ou com uma colher. Mexe, mexe, mexe. Então a água vai ficar barrenta, né? O solo, ele vai misturar com a água. Só que não vai permanecer assim. Você vai colocar a vasilha lá, dentro de alguns instantes, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a decantação. Como vocês podem observar, aqui na página 26, aqui ó, decantação.
O que aconteceu com essa experiência aí? O solo sentou no fundo do balde, né, da vasilha, né, e a água, né, separou, né? Houve aqui uma separação, uma decantação. O solo ficou no fundo do balde. Dá para você ver nitidamente a água separada do solo. Você pode estar fazendo essa experiência aí na sua casa. Peça ajuda da mamãe, pega o balde, né? Se você tiver uma vasilha transparente, vai ficar melhor, né? Para você estar visualizando essa experiência, ok? Quarto ano. E, por último, nós temos aí a evaporação. Nós já estudamos isso aí, né? O que acontece com a evaporação? É o método utilizado para separar as misturas que o sólido está dissolvido no líquido, ou seja, como uma mistura de água e sal. Assim, para separar o sal da água, utiliza-se a evaporação. Vocês estão vendo aí embaixo, nesse exemplo, que legal. Nós temos aí algumas dunas de sal, né? Foi separado o líquido, né, a água, e o sal ficou sozinho aí separado, né? Então, dissolvido é quando uma substância está completamente misturada à outra. E evaporar passa do estado líquido para o estado gasoso. É quando a água evapora. A água está no estado líquido e ela evapora, né? Fica no estado gasoso. Deu para entender, quarto ano? Sim? Não? Então, qualquer dúvida, você pode tirar foto da página que você não entendeu, enviar no meu privado, que eu vou estar lá para esclarecer as suas dúvidas, ok? Atividade para você realizar na sua casa. Ciências, página 27. Essa atividade seria feita aqui na nossa escola, em nossa sala de aula, mas, como vocês já sabem, não vai ser possível no momento. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pedir ajuda dos seus pais, né? De um responsável, né? Que mora aí com você. E você vai estar adquirindo esses materiais que tem aí para fazer essa experiência bem legal. Ok, quarto ano? Os materiais são bem simples, tá bom? É tudo que você tem aí na sua casa. Então, é experiência, página 27. Essa é a tarefa de hoje da nossa disciplina de ciências, ok? Depois você pode estar postando as fotos dessa atividade lá no meu privado. Eu quero dizer, né, que os alunos que estão postando as fotos das atividades, das experiências, estão de parabéns. Nota 10. Beijo, quarto ano. Vamos lá para a nossa aula de geografia. Peguem um livro de vocês, o nosso livro didático. Geografia nas páginas 27 e 28. Aqui na página 27, né, vocês irão acompanhar a leitura do nosso conteúdo de hoje, que é Brasil, Organização Político-Administrativa. Que nome mais estranho é esse, professora? Então, professora, o que é que significa isso? Brasil, né? Brasil nós sabemos que é o nosso país. E o que significa organização político-administrativa? Bom, nós vamos tentar entender um pouquinho melhor, né? Porque o nosso país, ele é todo organizado, né? Politicamente, administrativamente, né? Então, o que é que isso significa? Acompanhe a leitura na página 27. O território do Brasil está organizado de acordo com o artigo 1º da Constituição Brasileira. Então, nós temos aí, né, os artigos que estão dentro da nossa Constituição. O que é a Constituição? É um documento que nós temos, né,
para organizar as leis, né, a administração, a política do nosso Brasil. Então eu vou ler para vocês aí o artigo 1º, acompanha a leitura. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito. Vamos entender melhor? Para entendermos esse artigo, né, é preciso conhecer os seguintes conceitos. Então, o nosso país ele é dividido em república, federativa, democracia e presidencialismo. Como funciona cada um? Bom, a república é uma forma de governo no qual o chefe do Estado é eleito pelos cidadãos ou pelos seus representantes com tempo de mandato limitado em períodos predefinidos. Então, vocês sabem como já funciona, né, o voto, o nosso voto. Para nós elegermos, né, o presidente da República, o governador, os vereadores, os deputados estaduais e federais, os vereadores, como eu já falei, né, nós precisamos votar, né, no candidato, né, que nós mais gostamos, né? Eles vão apresentar as propostas deles, né, de governo, né, de administração, e nós vamos ouvi-los, né, nas campanhas eleitorais para podermos votar naquele candidato, né, que nós achamos, né, que vai fazer a diferença para administrar, para governar o nosso povo. Federativa, sistema de governo que reúne vários estados em uma só nação, né? E preserva a autonomia de cada uma das unidades político-administrativa. Então, a federativa é o sistema de governo que reúne todos os estados em uma só nação. Qual é a nossa nação? A nossa nação é o Brasil, né? E o Brasil ele é dividido em vários estados, né? É uma união dos estados. Por exemplo, nós moramos no estado do Amazonas e nós temos vários estados aí espalhados pelos nossos Brasil. Como, por exemplo, você pode aí na sua casa falar algum estado que você conhece, né? Um outro estado, né? Pará, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, tem vários estados aí, né, espalhados pelo nosso Brasil. E o que é a democracia em 4º ano? A palavra democracia, ela vem de outra língua, veio do grego. Deixa eu escrever aqui para vocês, a palavra democracia. Vou apagar aqui. Vamos lá. Democracia. O que significa essa palavra? Então, essa palavra veio do grego, né? Então, democracia. O que significa democracia? Demo significa povo e cracia significa poder. Ou seja, o poder que emana do povo, o poder que vem do povo, né? O conjunto de decisões vinda do povo. E o presidencialismo, o que significa em 4º ano? Leiam aí no livro de vocês. O presidencialismo é o sistema político regido pelo presidente da República, como representante central do do país. No caso do nosso país, né, do Brasil, que é o nosso país, quem é a autoridade maior? Quem é o presidente da República? Eu acredito que todos sabem, né? O nosso presidente da República chama-se Jair Messias Bolsonaro. Então, ele é a autoridade maior desse país, ok?
Vamos aqui para a página 28. Acompanhem a leitura. As unidades político-administrativas são União, Estados e municípios. Aí embaixo nós temos um exemplo, né, que vocês vão entender melhor. Olha só como é que funciona. Aqui nós temos a União. A União, né, é o território nacional todinho, que ele une os estados, os territórios, as capitais, o Distrito Federal e os municípios. Então, o que é que acontece aí? Nós temos 3 poderes que regem o nosso Brasil, que são os poderes executivo, legislativo e o poder judiciário. Professor, o que é isso? Como é que isso funciona? Então, para reger, né, o nosso Brasil, né, como eu falei no início, tem que estar tudo organizado, né? E para que isso aconteça, existem 3 poderes, né, que cuidam do nosso Brasil, que regem as leis. Quais são? Aí nós temos o primeiro, poder executivo. Eu vou escrever aqui, poder executivo. Poder, vou escrever aqui com a letra maiúscula, poder executivo. Como é que funciona? Esse poder executivo, ele administra o Brasil e os estados do município, né? Quem faz parte desse poder executivo? O presidente da República, o governador e o prefeito, né? O presidente, né, é como eu falei, ele é a autoridade maior. Ele está acima do governador e do prefeito. O governador, ele governa os estados. Por exemplo, aqui no nosso estado do Amazonas, você sabe o nome do nosso governador? O nosso governador é Wilson Lima. E o nosso prefeito, em 4º ano, vocês sabem o nome do nosso prefeito, né? Que ele se elegeu agora recentemente. Na verdade, o povo, né, votou nele e ele foi eleito. Vocês sabem o nome do prefeito aqui de Manaus? Não, mas vocês têm que saber o nome do presidente, do governador e do nosso prefeito. Então, o prefeito, o antigo prefeito, né, foi o Arthur Virgílio, né? E agora com a nova eleição, né, as pessoas, né, o povo elegeu o Davi Almeida, que é o nosso atual prefeito aqui do nosso município de Manaus. Então, o poder executivo, ele administra o país. Quem são? Vamos aí recapitular. O presidente da República, o governador e o prefeito. E o segundo é o poder legislativo. Como é que funciona aí esse poder? O poder legislativo, ele elabora o projeto de leis para garantir direitos e deveres à população. Então, esse poder, ele elabora as leis, porque aqui no nosso país, né, cada país tem a sua lei, porque senão ia ficar tudo jogado, né? Então, tem que ser tudo bonitinho, tudo organizado, né? Então, o poder legislativo, ele elabora os projetos, as leis, né? E os nossos deveres como cidadãos, né? Cada um cidadão, né? Nós como cidadãos, nós temos os nossos direitos e os nossos deveres, que nós vamos estudar isso aí mais lá na frente, né? Nós vamos nos aprofundar e conhecer melhor os nossos direitos como cidadãos. Então, poder legislativo, como é que funciona? Lá no Congresso Nacional, que engloba a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, é formado da Câmara, né, que tem todos os deputados e os senadores, né?
E lá, né, acontece assembleia administrativas, né, que estão inclusos também os deputados estaduais e federais, né? E a Câmara Municipal também, que é composta pelos nossos vereadores, né? Então, aqui no município de Manaus, né, nós temos a Câmara Municipal. Lá atuam todos os vereadores eleitos juntamente com os prefeitos, ok? E o terceiro é o poder judiciário. Poder judiciário. Esse assunto, né, esse conteúdo é um pouquinho complicado de entender, tá? Quarto ano, mas nós vamos, né, estudar, nos aprofundar mais vezes em relação a isso. Então, o poder judiciário preserva o cumprimento e respeito às leis. Então, as leis são para serem cumpridas, não é verdade? E quem é que rege essas leis aqui no nosso país? São os juízes, né? Os juízes, eles estão aqui em cima, né? E eles são designados pela União dos Estados, né? Para atuarem nessas leis. E no nosso Brasil, o presidente, os governadores, os prefeitos, vereadores, senadores, senadores, né, são escolhidos por meio das nossas eleições diretas, como eu já falei, por meio do nosso voto, né? Então, aqui no nosso livro nós temos, né, a foto, né, a imagem da nossa urna eletrônica. Antigamente não existia esse tipo de urna aqui, não. As pessoas, né, votavam, né, marcavam lá no papelzinho e colocavam dentro de uma urna feita de tecido ou de um outro material. Mas com a tecnologia, tudo veio mudando, aperfeiçoando e ficando ainda melhor. E hoje nós temos a urna eletrônica. Nós vamos lá votar, né, lá dentro da salinha e só apertamos o número, né, do nosso candidato que nós vamos escolher, né? Então, todos os brasileiros alfabetizados têm o direito e a obrigação de votar. Como assim, professora? Brasileiros alfabetizados são aqueles que sabem ler e escrever. Então, todo cidadão tem o direito, né? Deve ir à urna para votar. Com isso, nós temos um documento que é chamado de título do eleitor. Você só vota se você tiver esse documento em mãos, o título e o seu RG, né? A sua carteira de identidade. E as pessoas que não têm a obrigação de votar? Quais são essas pessoas? Bom, são os analfabetos. Quem são os analfabetos? São aquelas pessoas que não sabem ler e nem escrever. Os jovens entre 16 e 17 anos e os idosos maiores de 70 anos. Essas pessoas, né, para essas pessoas é facultativo. Elas podem optar por votar ou não, né? Se elas quiserem votar, elas podem votar, mas se elas optarem por não votar, eu não quero votar, né? Os idosos acima de 70 anos, as pessoas que não sabem ler, os jovens entre 16 e 17 anos, então é facultativo. Então essas pessoas, elas votam só se elas quiserem, né? Elas não têm obrigação, mas elas têm o direito de votar. Ok? Quarto ano ficou esclarecido? Se não, vá lá no meu privado, me pergunte, professora, tira essa dúvida aqui, ok? Que eu vou estar disponível para esclarecer melhor. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.